Tudo bem, caríssimo aluno do primeiro ano da Escola Jaderlândia. Professor Henrique, de Matemática, e eu venho aqui fazer um comentário com vocês sobre a segunda atividade que vocês receberam, que é aonde efetivamente a gente começa a história do primeiro ano, né? Toda a dificuldade, com todos os atropelos, mas a gente tem que tentar superar, estudar e tirar o máximo proveito disso. Então, vou fazer um comentário com vocês sobre esse pontapé inicial aí na segunda atividade, repito. Então, qual é o assunto? Conjuntos numéricos, ok? Isso daí é apenas para você lembrar que em matemática nós temos os números que você conhece organizados em conjuntos e que também a matemática ela tem toda uma linguagem especial, tá? Não é que o que está lá na segunda atividade você vai ser perguntado em prova ou você vai ser perguntado no Enem, mas é para que quando aparecer o que está lá, você saber do que se está falando. Então, vou colocar aqui um pequeno resumo, tá? Então, o que está lá com você? Conjuntos numéricos, presta atenção, conjuntos numéricos. Então, eu tenho conjunto dos números naturais. O que é isso? É o zero, é o 1, é o 2, é o 3 e vai embora. Então, esses números, o zero e todos os números positivos, são chamados em matemática de conjunto dos números naturais. Não é? Foi os primeiros números que se usou, mas logo se percebeu que esses números não eram suficientes para as atividades. E aí começou-se a trabalhar com a ideia do número negativo. Então criou-se um conjunto maior ainda, chamado conjunto dos números inteiros, batizado de conjunto Z. Então, esse conjunto tinha a ideia de que para cada número positivo, eu tinha um número negativo. Então, esse conjunto era um conjunto que ele não tinha início, envolvia os números negativos e também os números naturais, ou seja, o zero e os números positivos. Com o desenvolvimento, com as atividades econômicas, também esse conjunto e não é suficiente para resolver todos os problemas. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, esse conjunto aí ele só trabalha com os números inteiros. E eu tenho os números decimais e os números fracionários. Daí criou-se o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, que quem é que faz parte desse conjunto? Todo número que pode ser escrito em forma de fração. Todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Então, todo número na forma A sobre B. Claro, B nunca pode ser zero, porque a gente não tem divisão por zero, né? Então, qualquer número que você possa escrever na forma de fração é chamado de número racional, ou seja, praticamente todos os números que você conhece, inclusive os naturais, porque se você imaginar o 3, por exemplo, o número 3 eu posso escrever em forma de fração? Sim, eu posso escrever o número 3 em forma de fração. Posso escrever 6 sobre 2, né? 6 sobre 2 é 3, né? Ou 12 sobre 4 é 3, 15 sobre 5 é 3. Então, qualquer número inteiro, qualquer número natural, pode ser escrito em forma de fração. Fora todas as outras frações que você conhece. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tinha inicialmente o conjunto dos números naturais, tá? Que é o diagrama que você recebeu lá na tua apostilazinha. Depois, eu criei um conjunto maior, que foi o conjunto dos números inteiros, os números naturais, e agregava os números, né? Depois, criou-se um
conjunto maior que os inteiros, que foi o conjunto dos números inteiros, agregava as frações. Só que ainda existe um problema. Eu tenho aqueles números que são resultados das raízes não exatas, tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 10, raiz de 20, raízes que não têm uma resposta exata. Esses números, eles não são nem naturais, nem inteiros, nem racionais. Eles foram colocados num conjunto à parte, chamado conjunto dos números irracionais. Então, são esses números especiais da matemática. A raiz de 2, a raiz de 8 e por aí vai. O número π, né, por exemplo, também. E aí, para juntar todo mundo, para ninguém ficar separado de ninguém, criou-se um conjunto maior envolvendo todo mundo, chamado de conjunto dos números reais. Pronto. Todo número que você trabalha hoje na matemática é chamado de conjunto dos números reais. Então, volto a te chamar a atenção. Tá? Não é que vão ficar te perguntando, olha, o que é um número natural, o que é um número real? Não vão te perguntar isso. Mas ao longo do ensino médio, você vai ouvir falar da função real. Olha, aqui eu só posso usar números naturais. Olha, essa equação eu vou resolver dentro do conjunto dos números racionais. Então, você tem a ideia do que se está falando. Tá? O outro detalhe que estava aí na tua segunda apostila. A primeira foi uma revisãozinha, a gente vai passar de novo por ela depois, por isso que eu nem vou comentar com vocês, tá? Então, na segunda apostila também estava a simbologia. Você usar o símbolo, esse que significa pertence, esse que significa não pertence, e. Então, isso daí é linguagem matemática, tá? Isso aí eu uso quando eu quero indicar que um número está dentro de um conjunto ou que um conjunto está dentro de outro conjunto. Então, aqui eu tenho uma separação. Esses dois símbolos aqui, tá? O pertence e o não pertence, eu vou usar entre elemento e conjunto. Então, isso é uma linguagem, é uma regra matemática. Esses aqui, tá? Eu vou usar conjunto e conjunto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o número 2, e eu quero dizer que esse número ele está dentro do conjunto dos números naturais. Então, eu vou dizer que esse 2 ele pertence ao conjunto dos números naturais, porque é um elemento e conjunto. Eu tenho, por exemplo, o número 6, e eu quero dizer que o número 6 não pertence, não está dentro do conjunto dos números naturais. Então, eu vou dizer que o menos 6 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Eu tenho, por exemplo, a fração 7 nonos. E eu quero dizer que esta fração ela não está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu digo que 7 nonos não pertence ao conjunto dos inteiros. Eu tenho, por exemplo, a fração menos 8 sobre 11, e eu quero dizer que esta fração é um número racional. Quero dizer que ela está dentro do conjunto dos racionais. Então, eu vou dizer que menos 8 sobre 11 pertence ao conjunto dos números racionais. Então, eu estou trabalhando elemento e conjunto. Agora, eu posso também expressar a relação entre os conjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, está lá no diagrama que está na tua apostila. Então, para você indicar em linguagem matemática que o conjunto dos naturais, ó,
conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros. Você tem, por exemplo, o conjunto dos irracionais, que está dentro do conjunto dos reais. Você quer indicar isso? Você vai dizer que o conjunto dos irracionais está contido dentro do conjunto dos números reais. Eu tenho o conjunto dos números naturais e eu tenho o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números naturais não está dentro do conjunto dos irracionais. Então, você quer indicar isso em linguagem matemática, você vai dizer que o conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos números irracionais. Você tem o conjunto dos reais, que é um conjunto grande. Dentro dele estão todos os conjuntos. Então, você quer dizer que o conjunto dos reais tem dentro dele o conjunto dos números naturais. Então, você vai dizer que o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números irracionais. Naturais, perdão. Racionais e irracionais. Embora o conjunto dos racionais seja um conjunto bem grande, dentro dele não está o conjunto dos números irracionais. Então, para você dizer isso, que o conjunto dos racionais não tem dentro dele os irracionais, você vai dizer que o conjunto dos racionais não contém os números irracionais. Tá? Então, é apenas uma linguagem matemática que você precisa saber para que quando a gente vai estudando aí ao longo do ensino médio os assuntos que virão, você não se confunda, tá? Você vai ver que, né, você vai lembrar, porque você já viu em algum lugar do passado, que eu tenho toda uma linguagem especial, toda uma simbologia, que é a linguagem matemática. E nessa segunda apostila aí, em especial, a linguagem de conjuntos. Beleza? Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima explicação. Valeu!